E se eu te disser que através de um sensor IVP desse aqui, é possível receber uma notificação no seu sistema de alarme de aproximadamente 1 minuto, utilizando uma vídeo verificação? Ou seja, esse carinha vai te gerar um vídeo onde você vai conseguir ver o que realmente fez com que ele disparasse. É justamente esse o tema da nossa aula, onde a gente vai explorar como funciona e como instalar um sistema de alarmes Axibda Pro da Hikvision. Se você está chegando agora aqui no canal, já clica aqui embaixo em se inscrever para você ficar por dentro de todas as nossas aulas e também as dicas técnicas sobre produtos Hikvision que a gente traz aqui para você. Então, sem mais delongas, bora para a aula. Moçada, então vamos lá. Vamos entender um pouquinho o que é essa central Axibda Pro, que vantagens que eu tenho em ter esse tipo de produto instalado no meu cliente e como que eu vou fazer para colocar isso em prática, tá? Então a gente vai fazer um treinamento aqui. Tem um slide, depois se vocês quiserem eu posso compartilhar com vocês essa apresentação aqui. Vou tentar não decorrer tanto tempo em relação à apresentação, o que está na apresentação aqui, só alguns pontos-chave para a gente ganhar tempo mesmo mexendo no produto lá, tá? Então, eu acho que a parte mais legal vai ser a gente fuçar no produto ali e ver como que ele funciona, enfim. Então, a Hikvision, ela tem hoje como lançamentos duas vertentes de sistema. O sistema híbrido e o sistema sem fio, tá? Qual que é a proposta do sistema híbrido? Você pode utilizar sensores com fio, seja da Hikvision ou não, tá? Seja da Hikvision ou não, e você vai conseguir fazer ali a gestão como qualquer sistema de alarme que vocês já conhecem, salvo que a gente tem um monte de tecnologia interessante aqui que a gente vai descobrir no decorrer da aula. E a gente tem a linha Ax Pro, que é a linha sem fio, totalmente sem fio da Hikvision, com cobertura mínima ali de 800 metros de distância em área aberta. E o que a gente pode informar para vocês é o seguinte: a Axibda Pro, ela é híbrida por quê? Porque através de um módulo, basicamente esse módulo aqui, ó, você vai conseguir fazer a comunicação com todos os sensores sem fio da linha Ax Pro, tá? Então você pode trabalhar central Axibda, utilizando ali rede, tem modelo com Wi-Fi, tem modelo com entrada de linha, com GPRS, com 4G, enfim. E aí, se porventura você quer colocar sensores sem fio, você compra um módulo desse aqui e qualquer sensor da linha Ax Pro você consegue colocar na central, tá? Nós vamos explicar como é que é feita essa ligação aí. Então, basicamente, esse é o motivo da linha ser híbrida, tá? Então, algumas características interessantes em relação à tecnologia da central. A central Axibda Pro, ela tem a possibilidade de utilizar sensores de detecção de intrusão de até 2 megapixels, não sei se você sabia, mas o nosso sensor PIRCam, que é esse carinha aqui, ó, ele tem a possibilidade de trabalhar com até 2 megapixels a imagem. O que esse sensor PIRCam faz? Ele faz o seguinte, ele vai, no momento em que houver uma detecção com o sistema de alarme armado, ele vai mandar um vídeo de 7 segundos, tá? E esse vídeo vai mostrar a movimentação ali para comprovar realmente se aquilo que foi disparado ali realmente foi um disparo real ou se foi por algum motivo um alarme falso, tá? Então ele tem um sensor PIR na parte baixa dele, ele também tem a acuracidade PET lá, né? Eu consigo ter sensores PET para poder ser ali imune a animais até 30 quilos, no caso animais rasteiros, cachorro, lagarto, enfim. Gato, quando ele sobe na mesa, já deixou de ser um animal rasteiro, a gente não vai ter esse tipo de acuracidade. Mas pensando nisso, eu consigo ter uma outra estratégia com a central Axibda Pro, que eu consigo vincular câmeras diretamente na minha central de alarme e ela passa a ser um sensor do meu sistema. Então imagina se você tem uma câmera que faz uma análise de perímetro em um determinado local e essa câmera ela vai se comportar como um sensor quando o sistema de alarme estiver armado. Então, tudo bem, você pode colocar a câmera lá, você pode deixar um cartão de memória dela, ela vai fazer o papel dela de gravação, você pode acessar no Reconnect, mas se porventura ela estiver vinculada na central, você, no momento que armar a central de alarme e houver uma detecção de intrusão, pode ser um cruzamento de linha, pode ser até uma detecção de movimento, se você quiser configurar assim, ela vai mandar um vídeo para nós. E aí essa câmera conectada direto na central vai mandar um vídeo de 7 segundos.
Mas eu tenho outras formas de vincular o meu sistema de CFTV, a gente vai ver como fazer isso aqui. O meu sistema de CFTV já existente no local, pode ser inclusive DVR, tá, Marcelo? Você que está acostumado a trabalhar com a linha analógica, pode ser um DVR. Você vincula um canal do DVR a um sensor normal, a um sensor magnético, a um sensor PIR convencional, não precisa necessariamente ser um PIRCam, tá? E aí, quando esse sensor magnético no sistema armado, ele detectar movimento, vai acontecer que aquela câmera vai mandar para mim um vídeo de 1 minuto, para poder eu ter uma videoverificação do que aconteceu naquele local. Então imagina se um sensor magnético está instalado na porta de entrada e eu tenho uma câmera aqui atrás que está focando na porta. Na hora que o cara abrir a porta com o sistema armado, vai disparar pelo fato do sensor magnético ter aberto contato. Mas a câmera aqui está gravando lá dentro do DVR vídeo, né, em tempo real. O que ela vai fazer? Ela vai separar 1 minuto, vai jogar para dentro do aplicativo no sistema de alarme, e quando eu for verificar a gravação dessa câmera, desse sensor, desse disparo, eu vou ter um vídeo ali de 1 minuto. Então ele pega 30 segundos antes do evento, então eu consigo ver a movimentação que o cara fez para poder chegar até o momento de disparar o alarme, e eu tenho mais 30 segundos ali depois do evento, para saber talvez por onde que ele saiu e tal, porque né, geralmente quando acontece esse tipo de invasão, né, os caras agem muito rápido. Então, são algumas tecnologias aí que a central ela vai trabalhar. Além disso, a comunicação SpeedX, esse é o barramento, né, bus da central ali, que vai possibilitar que a gente faça o cabeamento em cascata para poder ir aumentando de forma modular a minha central, a capacidade dela de PGM, a capacidade de entradas de alarme, de saídas de alarme, né? E a gente vai aumentando isso gradativamente. Então é uma central bastante recomendada para sistemas SMB, ou seja, Small and Medium Business, pequenos e médios negócios, pequenas e médias empresas. Galpão logístico, a gente pode colocar essa central aqui também em uma transportadora, em um pátio logístico, um pátio industrial, enfim. Então, todo local que você acredita que precisa de um sistema mais robusto, a recomendação é utilizar a linha Axibda Pro, tá? Por esse tanto de... A gente vai ver alguns tipos de ligação aqui, de cenários que vocês vão ver que é bem interessante, tá? E também ela pode ser bastante bem-vinda aí para poder correlacionar ali com sistemas de proteção contra incêndio, né? Ela tem sensores com fio, inclusive, para detecção de fumaça e tal, que boa parte das vezes esses sensores detectores de fumaça pode ser algo, ou uma exigência, ou até mesmo um fator de desconto para um seguro residencial, por exemplo, ou um seguro corporativo da empresa do cara. Então, se ele tiver esse tipo de sensor detector de fumaça, pode ter uma vantagem financeira para ele ali só de permitir. Mas ele não é a função dessa central fazer o papel de uma detecção de incêndio, tá? Não é esse o objetivo dessa central, ela nem pode trabalhar dessa forma. Beleza, então aqui a gente já falou um pouquinho sobre as transmissões, a transmissão bus dela, então basicamente você vai trabalhar na taxa de transmissão de 500 kbps, ou seja, isso vai permitir com que essa imagem de 2 megapixels do meu sensor PIRCam, porque essa vai ser a dúvida do cara, né? Poxa, peraí, então você quer me dizer que vai mandar em tempo real essa imagem Full HD lá para o meu celular? Vai, por causa dessa velocidade de transmissão do nosso barramento, tá? Então aí você pode ficar tranquilo, claro, utilizando um cabeamento adequado para isso, a gente vai conseguir fazer ali uma verificação bastante efetiva. Cascateando os meus receptores, a gente vai conseguir ali até 5,4 km de distância, tá? A verificação que eu disse para vocês. E a gente tem vários módulos, vários tipos de centrais. A gente está com uma central aqui que é a 48. Essa central ela vai permitir somente a conexão via cabo de rede. Legal? Mas eu poderia vincular nela um módulo PGM, poderia vincular nela um módulo GPRS. Perdão, módulo PGM não, PGM é outra coisa. Módulo GPRS, módulo 3G, 4G e o módulo PSTN, que é o módulo lá para colocar aquela linha telefônica analógica, tá? Aquela linha telefônica convencional que a gente tinha lá nos primórdios da época da DSC, enfim. Então, alguns locais necessariamente precisam desse tipo de linha e a central Axibda Pro ela vai ser compatível, beleza? 2 modelos que foram homologados dentro do Brasil, a 48,
que vai permitir que a gente chegue até 48 zonas, sendo que dentro da própria central a gente já tem 8 zonas com fio, e a gente, conforme vai comprando os módulos, podemos chegar até 48, tá? E eu tenho 4 saídas. Essas saídas podem ser a ligação ali de PGM, pode ser contato de fechadura, pode ser ligar uma lâmpada, acionar um giroflex, enfim. Então vocês têm, ou uma corneta, né, uma sirene com mais potência, talvez para fazer, por exemplo, proteção de área mais aberta, de uma obra, talvez essa seja uma excelente estratégia. Eu consigo colocar até 4 sensores PIRCam nessa central 48, então não dá para eu colocar todas as zonas como PIRCam, tá? Por uma questão mesmo de limitação ali do tráfego de dados do barramento. E eu posso trabalhar com até 4 teclados com fio e 48 tags, ou seja, esse tecladinho, ele vai permitir, o teclado da central permite que eu consiga armar e desarmar a central encostando uma tag. Como se eu estivesse abrindo a fechadura de um controle de acesso. Essa tag funciona no MyFair, tá? 13.6. Então eu poderia chegar no teclado lá, o cara não precisa nem lembrar a senha. Chegou com a tag, encostou no teclado, armou. Encostou no teclado, desarmou, tá? E eu consigo colocar nessa central 2 câmeras direto. Lembra que eu falei com vocês de colocar uma câmera IP direto na central para que ela se comporte como um sensor? Essa central ela suporta até 2 câmeras e 16 partições reais, tá? Partições reais quer dizer que eu vou separar sensores, eu vou separar usuários e eu vou separar dispositivos de saída. Então, eu vou conseguir realmente transformar essa central como se fossem 16 centrais separadas. Eu só não vou conseguir ter 16 teclados. Ó. Se eu quiser colocar um teclado para cada partição, eu não vou conseguir. Mas até 4 partições você consegue utilizar teclado ali, tá? E aí você vai poder trabalhar também com o controle remoto. Para trabalhar com o controle remoto, você vai precisar do módulo para que esse teclado, para que esse controle remoto ele faça a comunicação aqui junto com aquela estratégia lá dos dispositivos da Axis Pro, tá? E eu tenho a 64 também, que já está homologada. Ela vai até 64 zonas, 8 na placa base, mais 16, e mais 56 de dispositivos móveis, tá? Eu consigo 4 saídas de bordo e 4 saídas na própria placa e mais 60 saídas se eu utilizar os dispositivos no barramento. Já dobra a quantidade de sensores PIRCam, dobra a quantidade de teclados, 64 tags, 4 câmeras, dobra a quantidade de câmeras IP diretamente que eu consigo ligar e ela vai ter 32 partições. Essa já vem padrão de fábrica com Wi-Fi, tá? Se você comprar 48, não tem como colocar Wi-Fi. Se você comprar a 64, consegue. Isso é importante para você utilizar Wi-Fi, você já vai ter que partir direto para a câmera Wi-Fi, tá? O Thiago mandou uma pergunta assim, ó, cada sensor eu consigo... Peraí, deixa eu ver aqui... Cada sensor eu consigo link com uma câmera IP Hikvision? Na verdade, existe uma limitação, tá, ô Thiago? Até a última atualização, a gente consegue vincular 16 sensores com 16 câmeras. Essa vinculação é feita da seguinte forma, eu preciso que a câmera, que o gravador ou as câmeras IP estejam no mesmo HiConnect da central de alarme, tá? Então eles vão estar na mesma conta do HiConnect, e aí eu vou pegar o sensor magnético e vincular, a gente vai ver isso aqui na prática, e vincular direto ali no meu sensor específico aquela câmera. Existia um boato aí de que haveria uma atualização para que a gente conseguisse até 32 câmeras, tá? Mas ainda não tá, eu ainda não tenho essa informação confirmada não. Confirmando isso eu aviso para vocês, mas pelo menos 16 eu tenho certeza que vai dar. Aqui, ó, é um pouco da topologia de ligação dos dispositivos. Então, a gente tem a central, qual que é a forma que ela vai comunicar com a internet, tá? Ela vai fazer a comunicação ali via rede com as câmeras IP para aquela conexão direta, para aquela conexão onde eu tenho 2 ou 4 câmeras IP diretamente. E eu tenho o barramento, aonde eu vou fazer a utilização ali dos teclados, tá? Lembrando que teclado, sensor PIRCam, receptores RF e os expansores de entrada e saída, todos eles vão falar diretamente pelo barramento, tá? Diretamente pelo barramento. E a gente tem as linhas de conexão direta na central, que é basicamente aquela borneira. Vou até mostrar para vocês aqui, ó.
Aqui está a central ligada. Então, a gente tem essas borneiras aqui, igual tem uma central de alarme convencional, tá? Então, a gente vai ter as ligações diretas aqui na central, já sem precisar ali necessariamente de nada no meio do caminho, né? Então, só de eu ligar o cabo aqui, já faz a ligação correta, igual vocês já estão acostumados, vocês já vão conseguir ter o processo, o sistema efetivamente funcionando, tá? E beleza, vamos lá. O que mais que é importante a gente frisar aqui? Essa aqui é a cascata, como que é feito o cascateamento. Então, vocês vão ligando, vocês podem fazer a ligação de um expansor no outro e vai alcançando maiores distâncias, tá? Tanto expansores só de saída, expansores só de entrada, expansores de entradas e saídas. Então, a gente tem diversos modelos, tá? Isso aqui é explicando como que é a conexão. Eu acho que não precisamos explorar muito isso aqui. Essas são as duas opções que a gente comentou, onde eu tenho a câmera conectada no meu HiConnect, a central de alarme conectada no meu HiConnect, e eles vão fazer essa vinculação. E eu tenho a câmera direto na rede, onde eu vou ligar direto e ela vai se comportar como um sensor, tá? Beleza. Aqui é o painel, a gente vai ver o painel físico da central aqui também, como que a gente vai conseguir fazer essa conexão. E uma coisa interessante, pessoal, em relação à ligação elétrica, eu não sei se com você já teve aquela situação assim, para poder você fazer a ligação elétrica na central, você tem que fazer a ligação do fio, que já deve estar energizado, ou você tem um rabicho ali que você tem que emendar o fio para poder fazer a ligação. No caso da central Axibda Pro, você já tem uma conexão aqui, ó, que é só você plugar o cabo, igual como se você estivesse ligando uma televisão. Você não vai precisar preocupar e ficar emendando o fio nem nada. Então, você vai precisar de uma tomada próxima da central para fazer a ligação dela, tá? E aqui a gente tem os brackets dela aqui, ó. Essa central ela não tem parafuso na carcaça dela. Deixa eu mostrar a central aqui para vocês de novo. Aqui, ó, ela não tem parafuso para poder você fazer a abertura dela. Então, se você puxar esses brackets para o lado aqui, ó, essa placa sai toda. Então, você vai conseguir tirar essa placa para quê? Para você conseguir parafusar a carcaça na parede sem ter dor de cabeça, tá? Então, essa é uma parte interessante aqui em relação a não ter que ficar jogando chave de fenda ali em chave Phillips dentro da central, tá? Facilita bastante a vida de vocês aqui. E a carcaça dela tem os locais aqui onde vocês vão poder tirar, né, para poder passar o cabeamento aqui. Então, ela é bem tranquila, assim, ela facilita demais a instalação nossa, tá? Tem os sensores, né, anti-sabotagem para a central, para sirenes. Então, basicamente você vai ligar um sensor 2K2, um resistor 2K2 aqui, lá perto da sirene. Não sei se você sabe, mas o resistor você liga lá na sirene, você não liga na borneira, não. Eu fiz aqui, que como a gente está no laboratório, eu fiz aqui, ó, o resistor está na borneira, tá? Mas porque eu não estou usando sirene para não ficar fazendo muito barulho aqui, eu coloquei esse LEDzinho 12 volts aqui, ó, só para a gente testar, tá? Então você vai colocar o resistor em paralelo lá, ó, junto com a borneira. Aí você vai ter uma anti-sabotagem. Se o cara cortar o cabo da sirene, automaticamente você vai receber uma notificação de que o cabo da sirene foi sabotado, tá? Vamos lá. Cadê? Beleza. Se tem mais alguma coisa aqui para a gente poder já partir para a prática. Deixa eu mostrar esse cenário aqui para vocês, ó, que eu acho que é um perfil de cliente interessante para vocês trabalharem esse tipo de solução. Então imagina só, você tem aqui, ó, uma indústria, tá? Você vai colocar a central Axibda Pro lá dentro da administração ou dentro do CPD deles para poder fazer ali a gestão. Vai passar o cabeamento pelo barramento em direção ao seu local de entrada, né? Onde o pessoal quem vai ser a pessoa responsável por desarmar o sistema. Então vou ter teclados ali próximos, mas se não quiser usar teclado também pode trabalhar ali com controle remoto, no aplicativo, enfim. Mas talvez o teclado seja a opção mais escolhida para as empresas, porque se eu troco o funcionário, enfim, o cara esqueceu a tag em casa, isso não é um problema. Eu posso simplesmente pegar lá, chegar no teclado, digitar a senha e eu tô dentro. E aí eu posso fazer o seguinte, eu tenho, dentro dessa indústria, eu tenho vários galpões, e para cada galpão desse eu posso levar via barramento. Lembrando que o barramento, tá, pessoal, da central até o primeiro expansor, são 900 metros que eu consigo. Legal?
Depois do expansor para outro, mais 900. Então eu chego a 5,4 km fazendo esse tipo de cascata entre eles, tá? Eu não posso pegar um cabo da central e passar 5,4 km direto. Eu não vou conseguir, vai ter muita resistência nesse cabo para poder trafegar os dados que a gente precisa trafegar. Então vai ser sempre cascateando. Então dentro de um parque logístico, você ter um prédio ou um galpão que está a 1 km quase de distância um do outro, é muita coisa. Então essa central atende legal. E a gente tem sirenes que vão fazer a conexão ali de forma que você possa instalar essa sirene na área externa. Então ela pode ficar tomando chuva, tá? Esse cabeamento pode ser um cabo TP patrançado? Pode sim, tá, Thiago? Sem problema algum. Sem problema algum, você pode passar. Outra coisa, eu posso trabalhar com os sensores PIRCam com fio, dentro dos locais específicos ali, perto da entrada. Aí a instalação vocês podem colocar de acordo com a estratégia de vocês. A gente tem sensores para área externa, ainda não está disponível no Brasil ainda em grande escala, está vindo aos pouquinhos, mas tem um sensor com tripla tecnologia, tá? Inclusive você consegue até acoplar aí uma câmera Full HD em cima dela ali, também é uma estratégia. E a gente tem as câmeras de rede, que você pode ter câmeras de rede estratégicas, talvez uma câmera da linha HIT Pro, não sei se vocês conhecem a câmera IP da linha HIT Pro, que são câmeras térmicas. Então você vai conseguir fazer uma proteção perimetral ali de até 100 metros, por exemplo, que está permitido pelo Exército aqui dentro do Brasil. Então imagina, você coloca uma câmera para fazer uma análise de perímetro de 100 metros. Você fecha o circuito ali, por exemplo, com 4 câmeras, dependendo do tamanho do espaço e do galpão, e aí essas 4 câmeras vão ser conectadas ali numa central 64. E aí você vai ter essas câmeras se comportando como um sensor. Na hora que houver um disparo, por uma detecção da câmera térmica, ela vai mandar para a gente um vídeo lá no sistema de alarme com a vídeo verificação do que aconteceu ali. E, além disso, eu tenho locais que necessariamente eu vou utilizar ali sensores sem fio, sem problema. Vai pegar esse carinha aqui, vai fazer a instalação no barramento e vai fazer a conexão dos sensores da linha X-Pro, tá? Então, assim, é para vocês terem uma ideia do quanto que vocês podem explorar dessa ferramenta. E aí vocês vão colocar no HiConnect para o usuário final, para o cliente fazer a gestão de arme e desarme, fazer talvez ali uma emissão de zona, criar usuário, compartilhar acesso e colocar no Hike Partner Pro para vocês darem essa manutenção e ao mesmo tempo também o Hike Partner Pro permite que você faça a integração com softwares ARC, que são softwares de monitoramento, Moni, Sigma, entre outros aí que estão no mercado, tá? O Moni, eu pessoalmente homologuei, funciona perfeitamente. O Segware e o Sigma eu ainda não tive a oportunidade pessoal de testar, mas eu sei que está homologado. Mas existe, né, uma abertura da Hikvision, conversa com o pessoal lá também desses softwares para poder fazer essa integração caso ela ainda não exista, tá? Então a possibilidade de integração com qualquer software ela está aí, porque nossos sistemas são todos com API aberta, tá? Então esse é um cenário interessante aí para vocês fazerem a integração e o monitoramento do sistema, beleza? Aqui mostra um pouquinho do teclado, como vocês podem ver aqui, ele tem o visorzinho que a gente consegue fazer algumas configurações espaciais lá, testar sensores, etc. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar quais são as funções. Não vou explorar todas aqui hoje, mas quais são as funções, principais funções que esse teclado pode fazer, que a gente consegue gerenciar, tá? E eu posso cadastrar a tag ali, para poder, na hora que eu encostar a tag, eu consigo fazer o arm desarme do sistema. Certo? Aqui é um modelo, por exemplo, de expansor, onde eu tenho ali 8 entradas de alarme, onde eu consigo colocar 8 sensores, e eu tenho 2 saídas. E aí eu vou fazer a ligação aqui da cascata e vou ligando, a cada 900 metros eu vou colocando um sensor a mais. Aqui só para vocês terem uma ideia da cascata como que é. Então, eu saio da central, ligo no expansor, tem uma saída no expansor, deixa eu abrir o deles aqui para vocês verem. E esse módulo de saída é onde eu vou fazer a cascata com o cabo par trançado lá, por exemplo, para poder jogar
até lá o local que eu vou fazer a instalação. Deixa eu botar a câmera de novo aqui para vocês verem. Aí aqui, ó, a gente tem aqui o Deep Switch, que a gente vai precisar regular para poder definir qual que vai ser esse dispositivo dentro do barramento. A gente vai ver isso aqui já já. E aqui a gente tem, ó, o local onde a gente entra com o barramento e aonde a gente sai com o barramento, tá? Então, automaticamente, a gente vai fazendo essa cascata entre os dispositivos e aí ele vai fazendo tanto a alimentação quanto a conexão de dados. Fechou? Beleza. Continuando aqui. Vamos ver isso aqui, acho que... uma coisa interessante aqui em relação a esse sensor. Esse sensor, você tem... Todo sensor ligado no barramento, ele vai ter um Deep Switch, tá? Que é aquilo que eu mostrei para vocês, que é um seletor que vai definir qual que é a posição dele dentro do barramento. Então, eu não posso repetir esses números. Independente se são dispositivos diferentes, cada um vai ter o seu endereço Deep Switch. Então, esse Deep Switch ele é registrável de acordo com o número binário. Não sei se vocês sabem qual que é o sequenciamento de números binários, mas imaginar que eu quero colocar na posição 1. Ele tem aqui, vamos colocar que ele tem 6 botões. Então, se eu quiser colocar na posição 1, eu vou pegar o número 1 e vou subir ele. Se eu quiser colocar na posição 2, eu vou descer 1 e subir o 2. Se eu quiser colocar na posição 3, eu vou deixar o 1 e o 2 para cima. Certo? E aí a gente vai alternando e vai criando o cascateamento aí dos binários. Depois, se vocês quiserem, pode me pedir lá no grupo lá, vou deixar o chat aberto hoje, tá? Se vocês precisarem, vocês não entenderam aqui, ou eu queria saber mais sobre isso, manda um documento, fala sobre isso, e aí eu vou mandando para a turma lá. Aqui, ó, é um pouco da linha, da família Ax Pro, a Ax Hybrid Pro. São sensores que a gente tem. A gente tem sensores de contato magnético, tá? Sensores plásticos, né, de PVC ali para você colocar em área interna. A gente tem sensores metálicos para ficar na área externa. A gente tem sensores específicos, aqueles para porta de correr, que a gente instala em porta de loja, frigorífico, etc., que fica instalado no chão. A Hike também tem esse tipo de sensor, tá? E a gente vai ter toda essa linha de detectores de movimento PIR com dupla tecnologia ou não, com a tecnologia de PIR, né, que seja aquela detecção em infravermelho, ou eu posso ter sensores que têm infravermelho e micro-ondas. Então vai depender muito do modelo que vocês vão utilizar ali, mas a gente tem esse tipo de tecnologia também. O sensor PIRCam Full HD, não confundam, apesar dele ser igualzinho o sensor da linha Ax Pro, para quem conhece a linha Ax Pro, o sensor que é Full HD é o sensor da Ax Hybrid, tá? E o sensor da Ax Hybrid ele é cabeado. O sensor da Ax Pro ele é sem fio. Então o sensor da Ax Pro ele é até a resolução VGA e o da Ax Hybrid Full HD. Tranquilo? Então eu consigo colocar o teclado. Na verdade o controle remoto eu posso vincular direto no teclado, então eu nem preciso do módulo, como eu disse para vocês anteriormente. Então já vai direto ali no teclado, ele vai fazer essa conexão. Tem os sirenes para área externa, sirene para área interna. Você pode comprar uma sirene da Hikvision, se você quiser, você pode comprar uma sirene qualquer e fazer a instalação ali na saída de sirene da central, dentro da borneira dela, tá? Esse receptor Tri-X aqui é o que vai receber a comunicação dos sensores sem fio da central Ax Pro, tá? Os expansores de zona e de saída. Eu tenho sensor de quebra de vidro, eu tenho botões de emergência para poder ficar debaixo de bancada, em locais estratégicos, né? Muito utilizado em banco, supermercado, enfim. Tenho detectores de impacto, então eu consigo regular qual que é a quantidade de impacto, né? Se vai ser simplesmente um murro ali no muro ali, ele já vai começar a disparar, ou se eu vou ter que botar algo para quebrar ali, dar martelada no muro para poder eu ter essa detecção. Então esse abalo sísmico ali eu consigo ter um detector para isso. Ele tem um raio específico de alcance, né, que a gente depois, se vocês quiserem, eu posso compartilhar com vocês ali o datasheet dele no grupo lá, e vocês vão ver qual que é o raio de alcance ali desse sensor. Mas é um produto bem estratégico para poder a gente conseguir ali detectar aqueles caras que você coloca IVA no muro, você coloca câmera no muro,
E mesmo assim o rato ainda passou, quebrou o muro e entrou dentro de um local lá que sensor nenhum pegou ele, tá? Ou então a gente tem sensores de área externa, né? E aí esses sensores de área externa acaba ou gerando muito alarme falso, porque pega vento, pega folha. O sensor, apesar de várias tecnologias, ele tem uma margem, né, de alarme falso mais considerável do que se eu tivesse uma vídeo verificação do que está acontecendo ali. Então talvez seja oportuno a gente trabalhar com a vinculação das câmeras para quando houver o disparo, para quem tem monitoramento, eu não sei se algum de vocês aqui tem empresa de monitoramento, mas o que mata uma empresa de monitoramento houve um disparo, eu levo o meu Honda até o local para verificar se aconteceu alguma coisa, e aí o cara constata que é só um alarme falso. Se os operadores dentro da central, eles recebessem uma vídeo verificação, houve o disparo do sensor magnético, mas eu tenho uma câmera que está gravando aquela imagem na hora do disparo, eu vejo que foi vento, que foi um gato, enfim. Então, eu não preciso deslocar esse operador. Então, acaba que o meu custo operacional da minha empresa fica menor, tá? Então, é uma excelente estratégia para vocês aí. E os módulos de conexão ali para outros tipos de comunicação que a gente já falou, e os detectores de fumaça, tá? A gente tem os detectores de fumaça aqui, só reforçando, não é detector de incêndio, é só mesmo a detecção ali de alguma incidência de fumaça no local. Então, beleza, moçada. Vamos lá. Vamos brincar um pouco com essa central agora. Eu preparei aqui, ó, algumas práticas para a gente poder fazer juntos, para eu mostrar para vocês um pouco disso que a gente mostrou na apresentação na prática, tá? O sistema já está pré-configurado, tá? Então, assim, eu vou fazer um overview das soluções com vocês aqui, aonde está o menu, como é que mexe, como é que instala. Vamos fazer o reset padrão de fábrica e o desvínculo da central, que esses são um dos pontos que mais gera dúvida no pessoal. Às vezes você vai pegar um cliente de um outro fornecedor e aí você precisa fazer essa vinculação. Na Central Híbrida Pro você não depende do suporte, tá? Você consegue fazer isso automaticamente ali dentro da central, beleza? Então, eu vou compartilhar aqui a tela do meu celular e aonde estamos aqui com aonde a gente está com o aplicativo Reconnect habilitado. E aí a gente vai fazer a interação aqui no aplicativo e conforme for surgindo dúvida aí, vocês vão me falando, tá? Então, aplicativo Reconnect, tá? Esse aplicativo Reconnect, o que a gente vai fazer é o seguinte. A gente vai clicar aqui na Expro, ela já foi adicionada. Como que eu adiciono a central? Eu vou clicar aqui no mais, ler QR Code, e basicamente o que eu vou fazer é ler o QR Code da central que está por aqui, tá? Então, como essa central já está adicionada aqui, para mim, ela já gerou para mim um erro. Então, comprou a central, colocou na rede, é esse o plano, não tem segredo não, tá? Uma vez que eu estou dentro da central, o cliente vai ver essa interface aqui, tá? Essa interface, ele vai conseguir, aqui, ó, ele vai fazer o ARM ausente, ou seja, se eu armar a central aqui, ó, ele vai fazer o ARM ausente e a central já está armada, detectando ali a presença de algum disparo, tá? Eu vou desarmar ela de volta aqui. Beleza. Se eu clicar em cima, eu já vou acessar aqui o meu menu do Reconnect, aonde eu tenho as áreas. Lembra que eu falei com vocês que a gente tem até 16 partições? Então eu poderia dizer que essa área 1 aqui, ó, seria o galpão 1. Então eu poderia chamar isso aqui de galpão 1, G1. E nada impede que eu crie uma outra área chamada G2. E agora eu tenho áreas diferentes, partições diferentes, e no momento em que eu for fazer o ARM, por exemplo, da G2, vocês vão ver que eu tenho dispositivos aqui na minha rede e que se eu passar na frente deles, olha só, se eu passar na frente deles, eles vão fazer a detecção, mas não vai disparar, porque a G2 eu não tenho dispositivo nenhum, tá? Então isso vai fazer com que eu tenha ali que direcionar os meus sensores para o G2 para poder acontecer o disparo. Então eu realmente separo os dispositivos entre as partições. Toda vez que eu for adicionar um dispositivo dentro da minha central Ax Híbrida Pro,
eu preciso clicar nesse botão de mais aqui na parte inferior, tá? E aqui dentro do mais, eu tenho o que eu vou adicionar. Eu vou adicionar o dispositivo bus, um dispositivo com fio ou um dispositivo sem fio. Lembrando que para adicionar dispositivos sem fio, eu preciso necessariamente ter o transmissor, tá? Senão eu não vou conseguir adicionar. Depois que eu adicionei o dispositivo, vamos clicar aqui, por exemplo, na zona 2. Ele me entrega algumas informações sobre esse dispositivo. Por exemplo, o status do detector, se ele está normal, se ele está com algum tamper aberto, a tampa da aberta, né, que seria o tamper dele, se tem algum desvio ou não, tá? Se ele é uma zona 24 horas ou não, enfim. Mas, se eu clicar nessa engrenagem superior aqui, ó, eu vou conseguir, cara, mexer todos os parâmetros que eu tinha que ficar lembrando o código. Lembra quando a gente tinha que ficar lembrando Enter, não sei o que, mais a senha, X bolinha, quadrado, Shift? Aqui não. Aqui você vai chegar aqui, ó. Ah, não quero zona 2, não. Eu quero que esse sensor chame IVP cozinha. Meu sensor agora chama IVP cozinha. Eu quero que ele seja o seguinte, eu quero que ele esteja integrado não na partição 1, eu quero que ele esteja na partição 2. Já mudei de partição, simples assim. Ah, que tipo de zona que eu quero? Eu quero uma zona 24 horas, uma zona de atraso, ou seja, esse cara ele vai ter uma quantidade de segundos para entrar e desarmar o sistema antes que dispare. Então a gente chama isso aqui de zona temporizada também, né? E entre outros tipos de zona aqui que eu não vou entrar muito no mérito não. Tipo de sensor será normalmente fechado, será normalmente aberto, tá? Se ele tem algum sensor resistor de fim de linha, não sei se vocês esse termo EOL é end of line, que na verdade é fim de linha, tá? Em português. Então, sensores de fim de linha, por exemplo, resistores de fim de linha para detectar se eu cortei o cabeamento. Resistor de fim de linha que eu posso utilizar ele, por exemplo, para fazer uma zona dupla. Essa central aceita, por exemplo, a duplicação de zonas, entendeu? Então, tem diversas coisas que você pode fazer aqui. Ah, esse sensor aqui ó, vai ser chime. Então, toda vez que eu passar, eu quero que ele faça ali o reconhecimento de um chime, por exemplo, né? Então, eu vou fazer ali a detecção dessa pessoa ali, dando aquele bip, igual aquela, como se fosse a campainha na hora que a pessoa entra no local, né? Então, ignorar a ativação presente, por exemplo, o que é esse ignorar a ativação presente? A gente tem sensores em áreas que não vai ter ninguém, e eu tenho sensores que, vamos pensar, sensores da área externa e sensores da área interna. Sensores da área interna, melhor, não vou colocar sensor na área externa não, vou fazer um cenário que é mais comum. Sensores magnéticos nas janelas e portas, sensores IVP dentro de casa. Cheguei em casa, vou continuar circulando em casa, mas janela e porta fechada. Os meus sensores magnéticos eu vou deixar funcionando legal. No meu sensor IVP, eu vou fazer o seguinte, ó, eu vou deixar ele ignorar ativação presente. Ou seja, eu vou voltar lá no meu aplicativo, ó. Eu tenho uma área, vocês estão vendo que tem duas formas de eu acionar. Aciona aqui com o bichinho, um bonequinho dentro da casa e o bonequinho saindo de casa. O bonequinho saindo de casa arma tudo. O bonequinho dentro de casa é o arme presente. Então, se eu armar essa central dessa forma, ele vai ignorar aqueles sensores que eu marquei, ignorar a arma presente. Então, eu posso ficar dentro de casa, os sensores me detectam e tal, mas não vai disparar, entendeu? Não vai acontecer um disparo, beleza? Agora, se eu, por algum motivo, armar o arme ausente, né? Ou seja, armar o sistema por completo, na hora que eu passar pelo sensor, ele vai tender a gerar o disparo, beleza? Então a gente vai fazer as configurações aqui necessárias para a gente poder fazer esse disparo acontecer. O que mais? Zona PIRCAM. Eu posso fazer o seguinte, olha, independente se rolou disparo ou não, eu posso clicar uma vez na foto aqui, ó, e aí no momento em que eu voltar no meu aplicativo, eu vou ter recebido aqui, ó, um teste onde eu vou ver aquele ambiente. Então eu estou vendo aqui, ó, uma câmerazinha do meu sensor PIRCAM, aonde eu vou ter a detecção ali de uma pessoa naquele local, tá? Ou não, eu só quero ver se está tudo bem em casa,
Eu não preciso ter uma câmera especificamente, eu vou ter um sensor Pircana ali instalado. Beleza? O que mais? Vamos ver. Como que eu vou fazer a criação de outros usuários? Vamos pensar que eu tenho um funcionário e eu quero criar um usuário para ele. Eu vou clicar aqui dentro de sistema, usuário, eu vou adicionar um usuário específico aqui, por exemplo, ó, Marcelo. E vou colocar uma senha para o Marcelo, 4567. E vou terminar. O Marcelo está presente agora dentro da minha rede e ele tem a possibilidade ali de fazer a gestão do meu sistema. Que tipo de gestão que o Marcelo pode fazer? Olha só, o Marcelo está vinculado à área, no meu caso aqui, ele está vinculado à área 1, então ele só pode armar a partição 1, tá? E eu poderia colocar cartões, né, o tag para ele, controle remoto, enfim. Então, nesse caso aqui, eu vou deixar o Marcelo. E lembra que a gente consegue fazer o compartilhamento com aplicativos do Reconnect do cliente para fazer a gestão também? Então, se eu vou compartilhar, por exemplo, eu moro eu e minha esposa em casa, minha esposa também precisa armar e desarmar o sistema. O compartilhamento do usuário é diferente. Você vai ter que vir aqui, ó, onde tem esses 3 desenhos aqui, ó, formando tipo um link, né, externo. Eu vou clicar aqui e aqui que eu vou compartilhar com o endereço do Reconnect da minha esposa. Automaticamente, quando ela abrir a conexão, quando ela abrir o acesso, ela vai aparecer para mim ali dentro da lista de usuários, tá? Mesmo que eu compartilhe com ela agora aqui, na hora que eu voltar aqui nas configurações, gerenciamento de usuários, ela não vai aparecer na lista, até que ela faça login lá no aplicativo, tá? Além disso, eu tenho configurações aqui das câmeras de rede. É aqui que eu adiciono as câmeras de rede. Eu já tenho uma câmera conectada aqui no meu sistema. Parâmetros de comunicação, a rede config, onde eu vou configurar ali o acesso do Reconnect, o acesso específico do meu acesso remoto, colocar um IP fixo, enfim. Poderia fazer ali a conexão com a central de recepção de alarme, tá? Tem a possibilidade de trabalhar com até 4 softwares de monitoramento em paralelo, né? As configurações de sistema aqui, opções de sistema, armação forçada, aí ajuste fino da central. Eu estou dando uma passeada nos menus aqui, sem forçar tanto, assim, sem pegar muito em detalhes, por quê? Porque vocês estão vendo que é bem intuitivo. A armação forçada, a duração do disparo ali, do alarme do sistema. Então é tudo bem desenhado aqui para ser bem intuitivo, né? Por exemplo, falha, se der qualquer tipo de falha no sistema, ele vai me notificar? Não vai? Entendeu? Então eu tenho todas essas gestões aqui dentro do próprio aplicativo. Então, você escaneou o QR Code, leu, colocou a central aqui dentro, aqui, você está trabalhando com a central. Vou fazer o seguinte agora, deixa eu mostrar para vocês aqui a central, vou mostrar a borneira dela aqui, ó. O que eu fiz? Eu peguei aqui, ó, nesse ponto específico aqui, é onde eu fiz a ligação da alimentação do sensor IVP, tá? E aqui na lateral eu fiz a ligação do sensor IVP na zona 1, beleza? Aqui do lado é onde tem o barramento bus. Então eu tenho a ligação do D+, e o D-, que é para fazer a ligação do barramento. E eu tenho uma alimentação aqui do lado, que é para poder alimentar os dispositivos, para poder levar alimentação para eles, beleza? E aqui do lado eu tenho, está escrito Bell na borneira, mas é onde a gente vai colocar ali o cabo da sirene. Para não fazer barulho aqui, eu liguei um LED 12 volts, porque na hora que eu vou ligar, na hora que eu vou fazer o disparo aqui, vai aparecer para mim aqui uma alimentação de 12 volts, tá? Alimentação 12 volts. Então eu poderia colocar qualquer coisa alimentada com 12 ali, mas dá uma olhada também no consumo de corrente, tá? Porque se o consumo de corrente for muito alto, é capaz do dispositivo não acionar. Aí talvez seja interessante você partir para cá, para o cantinho, que é onde a gente tem o barramento aqui, ó, com as PGMs. Então é um relé, né? Então eu poderia fazer uma ligação em série, e aí é uma corneta ligada lá na fonte de alimentação dela, e aí esse relé vai fazer a gestão para nós ali, e vai fazer o acionamento de acordo com a configuração que a gente fizer na central, tá? Então, por aqui vocês vão fazer a gestão. Uma coisa que eu queria mostrar para vocês aqui, ó, voltando no telefone, que é importante a gente frisar isso,
que é o seguinte, diferente do que acontece nas centrais convencionais, quando a gente pega e liga o cabo ali aonde está a saída de sirene, não é simplesmente armar e já vai funcionar. Você precisa necessariamente vir dispositivo, clicar e mandar adicionar, tá? Por mais que seja dispositivo com fio, você tem que mandar adicionar. Só depois que tiver existente aqui, ó, a sirene aqui, é que aquela saída vai gerar disparo, senão não vai acontecer nada, tá? Isso é um detalhe importante aí para vocês aí na hora de fazer essa gestão aí do sistema, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou fazer o arm aqui, ó, da central. Deixa eu armar ela aqui. O G1. E vou tentar gerar um disparo nela aqui agora, tá? E vamos ver o que vai acontecer. Se porventura eu não receber notificação aqui, direto, o meu aplicativo aqui, como ele está compartilhando tela, eu acho que ele acaba inibindo as notificações de chegarem. Mas eu vou sempre atualizar aqui, ó. E como vocês podem ver, o meu sistema já foi armado, tá? Então ele já está no ARM presente, tá? Então beleza, o que eu vou fazer? Eu vou tentar gerar um disparo agora no PIRCam. Gerar um disparo no PIRCam. Deixa eu colocar aqui a câmerazinha para vocês virem, ó. O sistema disparou, o meu LED ligou, tá? Então ele já tá piscando. E aqui o meu tecladinho também, ó, ele pode gerar ali que está rolando o disparo, tá? Então eu poderia fazer a gestão ali. Se eu não me engano, eu criei uma senha pro Marcelo, que foi 4567, se não me engano. Vamos ver se é. Foi isso mesmo. Então eu fui no teclado, digitei 4567 e o botão de desarmar, tá? E aí automaticamente a minha central ela foi desarmada. Deixa eu voltar aqui na tela aonde está meu celular para vocês verem. Eu vou atualizar aqui. E aí o meu sistema já foi desarmado ali. Aí olha só que interessante. Quando eu armei a minha central por aqui, ó, nessa parte de baixo, o que eu fiz? Eu armei a central inteira. Só que lembra que eu tenho que pegar os dispositivos e colocar eles dentro de cada partição? Olha só que bacana. Eu desarmei pelo teclado, só que a partição 2 ainda continua disparada. Por que ela continua disparada? Porque se eu vier aqui no meu teclado, ó, e olhar a configuração dele, não vai deixar eu olhar a configuração porque está armado ainda. Mas olha só, aqui ó, o meu teclado está no G1, tá vendo? Então, apesar de eu ter digitado a senha lá, o meu teclado está no G1. E o usuário do Marcelo só pode gerenciar o G1. Então, por esse motivo, o meu G2 não desarmou, tá? Tomam cuidado com essa estratégia aí na hora que vocês forem fazer a configuração. Então, eu vou vir no meu aplicativo aqui, ó, e vou desarmar tudo. Agora, pronto, minha central está desarmada. Tranquilo? Vamos lá. Se eu quisesse colocar o meu teclado no G2, eu viria aqui, clicaria na engrenagem e aí eu vou definir qual que é a área vinculada. Aí eu vou colocar o teclado em todas as áreas. A partir de agora, o meu teclado está no G1 e G2, tá? E eu também tenho que ir lá nas configurações do sistema e na configuração de usuário, venho no Marcelo aqui e falo, não, peraí, Marcelo é meu chegado, ele vai trabalhar nas duas partições. Aí, na hora que eu digitasse a senha do Marcelo e clicasse em desarmar, aí sim eu desarmaria o meu sistema por completo. Agora vamos ver lá o resultado do disparo nosso, ó. Chegou notificação aqui a rodo, né? Primeira delas, vamos lá, vamos entender aqui as notificações que chegou para nós. Lembra que eu mudei o nome do meu sensor? Tá aqui, ó, disparo instantâneo na IVP da cozinha. Então já gerou disparo ali no IVP da cozinha para mim. O que mais? Deixa eu ver se eu acho aqui. Eu quero achar o sensor que não é o da cozinha. Cadê ele? Aqui, ó. Tá vendo esse jovem aqui, ó? Esse é o sensor que gerou para mim o PIRCam. Só que aqui, vocês vão ver que é o alarme instantâneo restaurado. Vamos achar aonde que está o alarme dele
que tem a gravação, que é aqui, ó, alarme instantâneo, tá vendo? Quando eu clicar aqui para executar, ele vai mostrar o que rolou para poder fazer o disparo, viu? Olha só a qualidade da imagem. Vou executar de novo para vocês verem. Imagina, velho, disparar uma sirene, disparar o sistema na casa do cliente. E aí você ter esse tipo de disparo aqui. É outra coisa. Então você não tem que ficar preocupado, pô, o que foi? Foi gato, não foi? Você tem uma vídeo verificação do que está acontecendo. Isso aqui a gente está falando simplesmente de um sensor convencional, tá? Agora, lembra que... E por que esse disparo aconteceu? Porque eu tenho esse sensor PIRCam. Mas lembra que a gente poderia fazer a vinculação de um sensor a uma câmera específica? Vamos ver aqui o seguinte. Opa, arrumei sem querer, foi mal. Peraí. Voltar. Olha só o que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou clicar aqui no meu sistema. Vamos pegar o IVA da cozinha. E no meu IVA da cozinha eu vou clicar aqui. Tá vendo aqui embaixo em vincular câmera? Tá vinculado a uma câmera. Como que eu vinculei essa câmera? Se eu clicar aqui, ó, ele já está vinculado a uma câmera específica. Deixa eu cancelar a vinculação. Vou vincular aqui de novo, ó. Vincular. E ele vai mostrar para mim todas as câmeras que estão conectadas na minha conta do HiConnect, ó. Então eu vou pegar, por exemplo, essa câmera 1 aqui, ó, e vou fazer o link. Pronto, está vinculado à câmera 1. Agora, quando rolar um disparo nesse sensor da cozinha, o que ele vai fazer? Ele vai pegar a câmera 1 do meu DVR, tá? Como é que eu posso confirmar isso? Porque eu tenho aqui, ó, o meu DVR ligado aqui, tá? É essa câmera aqui, ó. Ele vai trazer para mim 1 minuto e meio, 1 minuto, na verdade, de gravação dessa câmera, tá? Vou tirar ela da frente aqui. Vamos lá, vamos fazer o alarme aqui. Você lembra que ele pega o disparo, tá? Ele pega o disparo 30 segundos antes, 30 segundos depois. Então, no momento do disparo, vocês têm que, como ele vai pegar uma fatia de 30 segundos depois, a gente tem que aguardar o carregamento para poder trazer 1 minuto para mim. Então não vai ser imediato, na hora que disparar eu já abro não, tá? E uma coisa que é importante, enquanto eu estou falando aqui, deixa eu já fazer o disparo nele, para poder a gente já ficar recebendo o evento aqui. Então, vou mostrar de novo aqui para vocês. Aqui nas notificações aqui, ó, deixa eu avançar. Eu tenho o disparo instantâneo do IVA da cozinha. Aí olha só o que ele me traz aqui embaixo, ó, ele me traz reprodução, tá vendo? Só que eu não queria dar spoiler para vocês não, mas olha quem que é o sensor da cozinha, ó. Esse jovem aqui, ó. Tem câmera não. Tá? Então, o que eu estou fazendo é, esse sensor, como vocês podem ver aqui no aplicativo, vou mostrar para vocês, ó. Aqui, ó. A cara dele aqui, ó. Sensor da cozinha. Vou abrir aqui. É o sensor normal. Não tem câmera nenhuma aqui. Vou pegar aquela gravação, né? Tô rendendo o bloco aqui para poder dar tempo da gravação carregar. Agora eu vou clicar em reprodução. Olha lá. A imagem. 1 minuto. Tá vendo aqui, ó? Aqui vocês vão ver lá, 1 minuto e 10, inclusive. E aí, cara, eu consigo ver o movimento do cara acontecendo ali e eu consigo fazer o tratamento daquele disparo, independente se eu tenho um sensor convencional. Então, às vezes, pode ser até interessante você vincular o sistema de CFTV com o sistema de alarme da Hikvision, tá? Isso tudo que vocês estão vendo em relação à vinculação do evento através do aplicativo com câmeras, funciona da mesma forma com a linha X-Pro, tá? Que é a linha 100% sem fio. Então, vocês podem ficar tranquilos em relação a isso, que se você comprar qualquer produto Hikvision hoje em dia, você vai conseguir trabalhar dessa forma, tá? Tem uma pergunta do Marcelo aqui embaixo, que foi o seguinte, ó, essa imagem à noite é preta e branca ou full color? Não vai ser, Marcelo, porque full color é uma tecnologia do concorrente nosso, mas ela poderia ser color view, tá? E color view é uma câmera colorida à noite, né? A gente chama de smart light. Essa imagem não é de responsabilidade da central de alarme, mas sim da câmera que você está pondo.
Se você tem uma câmera que tem Color View, ela vai ser colorida. Se você tem uma câmera que é só preto e branco, né, que é infravermelho, ela vai ser IR, tá? Então é uma atenção em relação a isso aí, para que você consiga ter a melhor acuracidade possível ali de imagem no seu sistema. Fechou? Quem não trabalha com a solução, a dica que eu dou é você sempre fazer a homologação antes. O que é homologação? É você testar. Então pega um kit, sei lá, pega só a central e aí pega sensor aleatório, sensor de qualquer fabricante, sei lá. Pega um DVR da Hikvision, como você já trabalha com DVR Hikvision, e aí você vai fazer o seguinte, você vai testar, ver como é que funciona, aprende a configurar e tal. Peguei a manha, sua missão, cara, é pegar esse que você comprou e vender ele. Porque o que o pessoal geralmente faz? Geralmente o pessoal vende a solução, nunca mexeu, aí vai para lá instalar. E aí, aqui eu estou cobrindo alguns detalhes, não são todas as coisas que eu falei aqui, né? E aí, a gente só vai surgindo essas dúvidas na prática, aquilo que eu falei com você no início lá, né? Então a gente vai mexendo, vai fuçando, pegou a manha, cai para dentro. Mas assim, cara, honestamente, é esse nível aqui, ó, de facilidade que você vai ter trabalhando com esse tipo de sistema, tá? Bem intuitivo, e o barato dele é colocar a CFTV para trabalhar para nós, tá? Então eu tenho o sensor, vou ter lá o PIR para poder gerenciar, mas eu também vou fazer ali uma vídeo verificação ligado com o meu CFTV, beleza? Então são detalhes aí que vão facilitar demais a vida de vocês aí. Para mim, o Wallace falou que já instalou 2 central dessas, nós show de bola, Wallace. Bom demais saber, cara, que deu certo. Pessoal, uma dúvida que geral tem. Deixa eu só ver aqui se eu passei por tudo que eu tinha pensado. Sim. Ok. Vamos fazer o seguinte, ó. É isso aqui, ó, que é um tendão de Aquiles da galera, que eu vou mostrar para vocês aqui, ó. Etapa de fazer a vinculação ou não, perdão, o reset e a vinculação à conta do HiConnect de outro usuário, tá? Pode acontecer de vocês pegarem de cliente dos outros aí para fazer o desvínculo, né? Ou até mesmo que o cliente esqueceu a senha, ou enfim, qualquer outro tipo de razão ali que vai ser necessário você fazer o reset do padrão de fábrica, tá? Então, quais são as etapas para a gente poder fazer o reset do padrão de fábrica do sistema e desvincular de uma conta HiConnect? Primeiro passo, eu preciso fazer o reset, tá? Como que eu vou fazer esse reset? Tem um passo a passo aqui, que eu vou mandar para vocês esse documento, mas só se vocês quiserem, tá? Se vocês não quiserem, eu não mando não. Qual que é o passo a passo? Eu vou desligar a central, beleza? Quando eu ligar de novo, eu vou, no momento exato em que o botão System ficar verde, eu vou pressionar o botão Reset e segurar até que o botão System pisque por 3 vezes vermelho. Piscou 3 vezes vermelho, eu solto o botão e espero a central reiniciar. No momento em que a central reiniciar, vocês vão ver aqui, ó, eu tenho o SADP aberto aqui. Deixa eu mostrar para vocês aqui, ó. A minha central de alarme está aqui, ó. A minha central de alarme está aqui, tá? Essa aqui, ó, PH48EP. Tá com IP.1.88, tá? E ela tá ativa. Na hora que eu fizer o reset, essa central ela vai ficar inativa. Beleza? Então, a partir desse momento eu garanto que a minha central está inativa e eu vou criar a senha para ela. Só que depois que eu criar a senha nova para ela, não é o suficiente para eu poder vincular na minha conta do HiConnect. Eu preciso necessariamente desvincular, tá? Então, como que eu faço o desvínculo? Eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a tentativa ao vivo com vocês aqui, porque eu sei que a TechShop aqui, é até um detalhe importante para vocês, tem um firewall, tem um firewall aqui que a rede Wi-Fi tem alguns bloqueios aqui, tá? Que é uma rede de passar de reunião e tal. Então, se porventura houver esse bloqueio na rede de vocês, tá? Eu recomendo que vocês coloquem aí, pegam um roteador ou alguma coisa, que vocês criem uma rede Wi-Fi suas ali. Geralmente, ambiente mais tranquilo, que não tem uma qualidade de rede assim, de gestão absurda, que tem firewall na rede e tal, passa normal. Tá? Eu até tenho um videozinho acontecendo o processo de desvínculo aqui. Se porventura o meu não funcionar agora, tá? Vai ser pelo bloqueio aqui na nossa rede,
aí eu vou mostrar para vocês o videozinho como é, beleza? Mas vocês vão ver que é bem tranquilo aqui. Voltando aqui na parte do backup, da etapa, então ativo pelo SADP, depois eu faço desvínculo, tá? O processo de desvínculo, eu vou colocar ali o celular para poder ler o QR Code de outra conta, aí eu escaneio o QR Code, vai receber uma mensagem que está vinculada a uma outra conta, você clica no botão desvincular, digita o código CAPTCHA que vai aparecer lá para vocês e a partir daí a central está desvinculada. Depois é só você adicionar na sua nova conta do HiConnect. Então bora fazer isso aqui na prática aqui, ó. Tô com a central ligada, não tô? Eu vou fazer o seguinte, eu vou desligar ela. A central, para eu poder reiniciar ela, o que eu vou fazer? Eu vou simplesmente tirar o cabo de alimentação dela, tá? Tirei o cabo de alimentação. Espero um pouquinho, uns 5 segundos, para poder a gente fazer, descarregar os capacitores dela, tá? Aí eu vou ligar de novo. Observa o seguinte, ó, aqui fica o botão reset, tá? E aqui fica a luzinha que vai ter que ficar verde para nós. Tranquilo? Então, na hora que essa câmera, assim que esse LED ficar verde, eu vou pressionar o botão de reset, vou segurar até que ela pisque 3 vezes aqui vermelho. Piscou 3 vezes vermelho, eu solto. Soltei, aí a minha central vai estar desarmada, vai estar resetada padrão de fábrica, tá? Aí todos aqueles sensores que eu tinha, tudo foi por água abaixo. Então vamos lá, vamos ligar aqui a alimentação dela. Já vou ficar com o dedo posicionado aqui. Tá vendo que ele tá vermelho, tá? Enquanto ele estiver vermelho aqui, vou aguardar. Não aperto ainda, só vou apertar depois que ficar verde. Aguardar mais um pouquinho. Ele demora uns 15 a 20 segundinhos para poder ele ficar verde. Aí apertei, segurei. 1, 2, 3, soltei. Aí ele vai continuar apagado ali. E aí no momento em que a central reiniciar, né, ela demora um pouquinho para poder reiniciar. Aí quando ela reiniciar, ela vai, não necessariamente vai ficar aceso verde aqui, mas uma forma de eu monitorar que deu certo o processo ou não, vai ser no meu SADP aqui, tá? Que é o software de reconhecimento dos equipamentos Hikvision na rede. Então eu vou aguardar ela subir e a ideia é que ela fique vermelhinho aqui como inativa. Nessa hora, cara, quando você faz esse cadastro, vinculação que a gente tinha já era, a câmera IP que estava conectada já era, os sensores que estavam adicionados já era, então tudo perde conexão, tá? Então a gente vai ter que vir e reconfigurar tudo de novo, beleza? Beleza, agora que ela parou de piscar, olha ela aí, ó, inativa, certo? Então, a primeira coisa que eu vou fazer para poder ativar ela é o seguinte, ó, eu vou clicar aqui, deixa eu só dar um refresh aqui para ela aparecer para mim inativa de novo. Vou clicar aqui, aqui ela pede para eu poder fazer o quê? Para eu cadastrar a central, para eu poder criar uma senha nova para ela, igual DVR. Aí eu vou colocar aqui a senha. E aqui vou colocar a senha de novo, tá? Vamos clicar em ativar. Dispositivo está ativado, certo? Beleza, o dispositivo está ativado. Vamos dar um refresh para a gente ver ele ativado aqui. Vocês podem ver aqui, ó, central, voltou como ativo, o IP dela, certinho. Vamos selecionar ela. Central está com o DHCP habilitado aqui, tá vendo? Eu vou habilitar agora o HiConnect. Eu preciso habilitar isso aqui, ó, para poder eu conseguir conectar ela. Se isso aqui não estiver habilitado, eu não conecto, tá? Então, clica aqui, coloca a senha que eu acabei de criar e dou um modificar. Ah lá, beleza, os parâmetros foram aceitos com sucesso. Agora, eu vou voltar lá no meu celular. Olha só, como eu habilitei o HiConnect, tá aqui a minha central, ó. Só que lá, lembra que tinha 2 partições e agora só tem uma? Lembra que eu tinha um monte de dispositivo e agora só tem os 2?
os dispositivos de barramento eles são cadastrados automaticamente, tá? Só para vocês virem aqui, ó, a minha conta, deixa eu voltar aqui, eu vou clicar no eu aqui, ó, minha conta é essa aqui, ó, hikvision.techshop, alguma coisa, tá vendo? Não sei se deu para enxergar aí, deu, Marcelo, para enxergar? Boa. O que eu vou fazer? Eu vou sair dessa conta, tá? Vou sair dessa conta e vou entrar em outra conta minha aqui. Show de bola. Estou em outra conta, nada a ver aqui. Vou clicar no mais ali em cima, né? Para poder adicionar a central. E vou ler o QR Code. Na hora que eu tentar ler o QR Code aqui, ó, ela vai me falar que, tá vendo, ó, a central tá vinculada à conta Hike alguma coisa. Eu vou clicar aqui embaixo em desvincular dispositivo. Clico aqui. Aguardo ele fazer o processo lá de desvínculo. E esse processo, tá, moçada, ele precisa necessariamente, o seu celular precisa estar conectado na mesma Wi-Fi da central, senão não vai conectar. Como eu imaginei, no meu caso aqui, ó, pelo fato de ter bloqueio no firewall aqui, a minha Wi-Fi não rodou não, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou mostrar para vocês o vídeo aqui, de eu fazendo isso na prática aqui, para poder a gente não ficar com dúvida de como que é o processo. Deixa eu pegar ele aqui. Aqui, ó. Isso aqui foi o processo que eu fiz em outra rede, para vocês virem, ó. Então eu escanei o QR Code, estava lá compartilhado, eu desvinculei, né? Aqui ele pede para eu digitar esses códigos aqui, ó. Então eu digito os códigos que estão aqui, clique em Finish e ele fala, ó, o dispositivo foi desvinculado dessa conta. Aí eu adiciono ele. Um ponto importante aqui, ó, deixa eu voltar nessa parte aqui, ó. Essa mensagem, meu celular estava em inglês, mas eu vou falar para vocês o que é essa mensagem. Ela fala o seguinte, olha, depois que você adiciona um equipamento dentro de uma conta HiConnect, a senha que você criou anteriormente deixa de existir e o usuário e a senha do seu sistema de alarme passa a ser o usuário e senha do seu HiConnect. Beleza? Então isso é um ponto importante, porque senão vocês vão ficar tentando logar na central e não vão conseguir. Então vai ser sempre o usuário e senha do seu HiConnect. Tranquilo? Então o que essa mensagem está dizendo? Você concorda, avança e no momento que você avançou, lá, dispositivo adicionado com sucesso. Tá? Aí aqui, se tiver atualização pendente na central, ele vai pedir para você atualizar e a partir daí a sua central já está na mão lá em outra conta. Beleza? Então, o processo de desvínculo basicamente é esse. Agora, só para vocês poderem ver, eu vou fazer o seguinte, ó. Aqui no meu computador, tem a central aqui, né? Eu vou pegar e vou abrir ela via navegador, para vocês verem. Que eu também consigo gerenciar essa central pelo navegador web. Nada impede que eu faça a gestão. Mas ele fala aqui, ó, esse painel está adicionado numa conta do HiConnect. Logo, você precisa logar com ela. Aquele usuário admin e a senha que eu criei, ele deixa de existir. Mas, se porventura eu ainda não vinculei nenhuma conta HiConnect, eu posso ficar tranquilo e colocar admin e a senha que eu criei que vai logar, tá? Então, deixa eu logar aqui na minha conta do HiConnect. Login. E aí, olha só, eu consigo mexer na central por aqui também. Eu consigo ver que o meu sensor está desarmado, que eu não tenho teclado, que eu não tenho câmera de rede, mas eu posso clicar aqui, posso fazer a gestão toda, eu posso adicionar zona, eu posso adicionar câmera de rede. Por exemplo, se eu quisesse conectar uma câmera direto aqui, ó, eu poderia vir aqui adicionar e colocar o IP da câmera, por exemplo, 92.68.1.110. O nome do usuário e a senha do dispositivo, e aí eu conectaria uma câmera específica ali. Canal 1, ok, câmera, pronto, agora eu tenho uma câmera conectada na central. Então eu consigo gerenciar também pelo navegador web, nada impede que eu consiga fazer a gestão toda por aqui. Além do aplicativo, eu posso pelo navegador, se ela estiver na minha rede ali do SADP.
Pode ser que eu não tenha passado por todos os detalhes técnicos aqui do sistema e tal. A minha ideia era você abrir um mundo aqui, um horizonte para vocês do que dá para fazer, tá? Então, se porventura vocês têm mais dúvidas sobre o produto, né, os sistemas de alarme, como funciona, qual sensor colocar, dimensionamento, como configurar uma coisa específica, tá? Vocês podem, ou me manda nos comentários aqui embaixo, ou me manda no chat, pode mandar no grupo, eu vou deixar o grupo aberto hoje para a gente poder bater no papo, tá? Perfect.